Agora no programa Olho Vivo, a entrevista do dia. O programa de hoje recebe ao vivo, através de áudio e vídeo, a teóloga católica, escritora, mentora para mulheres, Larissa Menegatti. Ela que se destaca muito através das redes sociais, atendeu prontamente o nosso convite. Quero agradecer Larissa Menegatti por atender o nosso convite para conversar conosco em um período muito propício, que é o período da Semana Santa, em preparação para a Páscoa, no próximo domingo. Larissa Menegatti, como disse, ela é teóloga católica e vai conversar com a gente hoje ao vivo. Larissa Menegatti, seja muito bem-vinda ao programa Olho Vivo, na TV e Rede Diário do Sertão. Boa tarde. Boa tarde, José, Priscila e todos que nos ouvem e nos acompanham pela televisão. Larissa Menegatti, a minha primeira pergunta é justamente essa. Nós estamos vivendo esse período da Quaresma, em preparação para a Páscoa, e chegou a grande semana, a Semana Maior. Por que celebrar e se preparar para a Páscoa, na perspectiva teológica? Trata-se de um evento, José, que não se encerra no passado. No Catecismo da Igreja Católica vai colocar, é um evento que não ficou no passado, não é apenas um evento histórico, não é apenas uma recordação, mas esse evento nos acompanha, ele marca a história da humanidade de uma vez por todas. Então, quando a gente se volta para celebrar esses dias, nós não estamos apenas fazendo uma lembrança dos fatos passados. Nós estamos atualizando na nossa vida o grande mistério do amor de Deus, de um Deus que dá seu próprio Filho para morrer numa cruz e nos dar, nos devolver a vida eterna, uma vida com Ele. Então, eis a beleza, é chamado como a grande semana. Então, não é apenas uma data de calendário, é um momento celebrativo, tem um profundo sentido espiritual esses dias que nós estamos vivendo. E aí eu aproveito para fazer uma outra pergunta. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Nós temos hoje, muitas das vezes, um entendimento quase que desvirtuado do verdadeiro sentido da Páscoa. Para alguns pode ser chocolate, para outros o coelhinho da Páscoa. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa, a partir dessa perspectiva teológica de um Deus que assume a condição humana, mas não assume somente a condição humana, ele assume a condição humana com todas as suas fragilidades. Nós estamos falando de um Deus que assume a condição humana, ele vive em meio do povo, ele tem uma família, ele tem amigos. É um Deus que é reconhecido como o grande rei dos judeus, é aclamado na sua entrada em Jerusalém, mas é o mesmo Deus que é condenado à morte, é humilhado, é chicoteado, é agredido, é torturado e é morto, crucificado. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa, a partir da perspectiva teológica, Larissa Menegatti? Então eu vou começar falando do princípio bíblico. A Páscoa, ela significa passagem, Pesach. Essa passagem, ela marca lá no livro do Êxodo, um dos primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. E ele marca a história do povo de Deus, o povo de Israel, que estava vivendo mais de 400 anos de escravidão no Egito. Surge então Moisés, e a partir de Moisés, Deus vai realizar a libertação do povo de Israel rumo à terra prometida, vão passar pelo deserto. E há uma preparação para essa Páscoa. Os pães ázimos, que são pães sem fermentos. Por quê? Pela pressa. Naquela noite, os primogênitos seriam atingidos, porque o faraó ele foi resistindo e endurecendo o seu coração cada vez mais. E aí até o momento em que Deus vai dizer, peguem um cordeiro novo, primogênito,
Imolem esse cordeiro por família e marquem com o sangue do cordeiro as suas casas. E isso foi feito. Eles fazem uma ceia rápida, breve, com o cordeiro, com os pães ázimos, o vinho e as ervas amargas, que é a memória da escravidão, do sofrimento do povo. E naquela noite acontece a grande libertação. Para nós cristãos, nosso Senhor vai atualizar todos esses elementos na Páscoa, porque Ele é o Cordeiro imolado que morre por nós. Já não é mais preciso sacrificar inúmeros cordeiros, porque Ele se faz o próprio Cordeiro imolado do Pai. Ele é o pão que se dá a nós, porque na última ceia Ele institui o seu corpo e o seu sangue como memória viva, atual do seu amor, da sua entrega na cruz por nós. Então nós vamos ver, né, esses belíssimos elementos, e o sentido da Páscoa nos traz isso. O coelho tem o sentido da fertilidade, a fecundidade, que também tem a ver com a Páscoa, mas o problema é quando se esquece a raiz, a fonte, o significado profundo da Páscoa, que não se resume em chocolates e coelhos, mas sim em nos voltarmos para esse grande mistério, um Deus que morre na cruz, que se dá inteiramente a nós, primeiro assumindo a nossa condição humana para nos redimir, e ressuscita no domingo da Páscoa. Ele ressuscita. E na última ceia, ele deixa como um presente a sua presença viva e real nos pães, né, no pão e no vinho, como seu corpo e seu sangue dado a nós. Então, todos esses elementos têm uma simbólica, né? Depois a gente vai poder entrar aí no significado, principalmente no tríduo pascal, mas é essa riqueza. A nossa vida também é uma passagem aqui. Eu digo que a gente não fique vivendo como eternos turistas, porque a nossa vida é uma grande peregrinação. Então, olhar a Páscoa é olhar também para a nossa vida. A vida de Cristo é um reflexo também do que é a nossa vida humana aqui. Nós não vamos ficar aqui para sementes, a vida é uma passagem. Mas essa passagem está nos levando para algo. No Antigo Testamento nos fala da terra prometida. No Novo Testamento, em Cristo, essa passagem é para a eternidade. E aí que nessa eternidade escolhamos o céu. Priscila Tavares. Larissa, queria te fazer uma pergunta, né? Esse período é um período com muitas celebrações, que tem muitos símbolos, né? E eu queria saber de você quais são os significados de todas essas celebrações, dessa simbologia nesse período, né, da Semana Santa, o período pascual, na visão da teologia. Então, teologicamente, nós estamos para entrar, Priscila, num momento que é o ápice. A Quaresma se encerra, na verdade, hoje. A partir de amanhã, nós entramos no tríduo pascal, que é uma preparação para a Páscoa. A partir de amanhã, a partir da ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, nosso Senhor vai viver com seus apóstolos a sua última ceia. É toda preparada. É escolhido um lugar especial, um andar superior. Tem todo um significado, uma simbólica isso também. O andar superior diz respeito também a esse lugar interior dentro de nós, onde Deus quer cear conosco, onde Ele quer entrar em comunhão profunda conosco. Então, eles vão preparar um ambiente especial para viver esta última ceia. Porque é na ceia que Ele vai deixar o seu grande testamento. Primeiro, o seu corpo e seu sangue. Vai deixar palavras, recomendações aos seus discípulos, é o seu último momento. E quando nós celebramos, né, na perspectiva da teologia católica, na Quinta-feira Santa nós entramos para celebrar a quinta-feira, a ceia do Senhor. E ela acontece com o momento que Jesus faz antes de cear com seus apóstolos, que é o lava-pés. Isso era a função do servo fazer.
para receber os convidados que vinham de longo caminho. Os pés ficavam com o pó, com a sujeira do caminho. Então, era um gesto de cortesia lavar os pés, as mãos. E nesse contexto, Jesus se faz servo. Ele se coloca para lavar os pés dos seus apóstolos. Lavando os pés tem também tudo, se fosse aqui entrar em vários detalhes, né? Por exemplo, os pés significam os sentidos do ser humano. As mãos, a vontade. A cabeça, a inteligência, a nossa razão superior, a nossa capacidade de decidir e fazer escolhas que Deus dá ao ser humano como imagem e semelhança de Deus que fomos criados, né? Nossa capacidade de escolher, de decidir, de refletir, de pensar. Então, lavar os pés é lavar ainda os nossos sentidos que ficam confusos. Nós temos dificuldade para entender as realidades espirituais. Então, os discípulos são lavados os pés. Tanto que Pedro, né, no momento vai dizer, não me lavarás os pés. E aí Jesus vai dizer, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E Pedro deseja que sejam lavadas sua cabeça e suas mãos, porque ele quer inteiro, né, viver isso. Depois da ceia, no final, esta missa não tem a bênção final. Não é esquecimento do padre. Não é. É porque essa missa não acabou. Nós acompanhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo os passos dele. Então, depois da ceia, o que acontece? Ele é entregue e é beijado no rosto por Judas, não é? A traição, é entregue aos soldados. E ele vai passar aquela noite, aquela madrugada. É por isso que nessa celebração se levam, né, as espécies eucarísticas para um outro ambiente, se despoja o altar, para que realmente a gente viva com ele esse mistério. Agora ele é entregue, né? Apaga-se as luzes, não há bênção final, porque esta missa ela vai acontecer no altar da cruz, na Sexta-feira Santa. Por isso que na sexta-feira, quando nós entramos na Sexta-feira Santa, é o único dia no mundo inteiro que não há missa. Não é presidida a missa por nenhum sacerdote, porque a grande missa se realiza no altar da cruz. O que ele fala que faria quando ele, na última ceia, dá seu corpo, seu sangue, ele diz que aquilo é imagem do que ele vai viver e entregar no altar da cruz. Então, não há missa, é uma celebração da cruz do Senhor. Então, na Sexta-feira Santa, em lugar algum, é um dia de silêncio, de penitência, porque nós estamos vivendo com Ele esse Calvário. Nós estamos acompanhando nosso Senhor na sua via crucis, na sua via sacra. Essa é a beleza. O símbolo não é só para a gente ficar com pena de Jesus, mas é para que a gente viva com ele, acompanhe-o em cada etapa e momento que nós estamos vivendo da Semana Santa. Chega o Sábado Santo, é o silêncio. Eu costumo dizer aos meus alunos de teologia, e também minhas alunas que são mentoradas por mim, mais da espiritualidade, eu digo, entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, há o silêncio do sábado. E às vezes na nossa vida nós não sabemos esperar esse silêncio. Então, entre a dor, a cruz, os desafios da vida, e entre a ressurreição, a vida nova, a glória, a gente precisa saber esperar, silenciar. E o sábado é um convite a isso, porque Jesus desce à mansão dos mortos. Há uma homilia antiga do século IV que narra a descida de Nosso Senhor à mansão dos mortos. E lá ele vai encontrar o primeiro criado, Adão. E Adão, quando vê Nosso Senhor ressuscitado, indo ao encontro dele, lá na mansão dos mortos, bate no peito e diz: o meu Senhor está vivo e está no meio de nós.
E nosso Senhor responde, né? Vem para a luz, desperta tu que dormes, porque eu não te chamei para as trevas, eu te chamei para a luz. É a vocação de todo homem, de toda mulher, que às vezes nós nos esquecemos no meio do caminho, na correria da vida. É a lembrança, eu não te chamei para a morte, eu não te chamei para as trevas, eu te chamei para a vida, eu te chamei para a luz, vem comigo. Eu costumo dizer, o braço de Deus não é curto para nos alcançar. E é isso que a gente medita. No Sábado Santo, a igreja fica como a esposa em vigilante espera do seu amado para que ele ressuscite, para que ele se manifeste de novo. E é por isso que, nas vésperas já do domingo da Páscoa, há uma grande celebração, a maior de todas, que é a Vigília Pascal. Essa vigília é uma grande missa, né, onde tem vários elementos do batismo, do fogo, da luz. E lá nessa celebração vai se narrar a história toda da salvação da humanidade, até culminar, até chegar desde Gênesis 1, da criação do mundo, vai passar pela história, pela queda, o pecado, pelo dilúvio, pela libertação do povo de Israel no Egito, até concluir e culminar na plenitude que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é quando nós cantamos o Glória, porque durante toda a Quaresma o Glória não é rezado nem cantado, porque chega o momento de esse Glória guardado ser cantado agora. Então, aí abre-se o domingo da Páscoa do Senhor, a grande ressurreição, e depois caminhamos por mais 50 dias celebrando a Páscoa. É um dia tão grande, tão maravilhoso, que não cabe exatamente num dia só. Então, nós vivemos as oitavas da Páscoa, né, nos primeiros 7 dias, e vamos estender essa celebração da Páscoa do Senhor até Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo. Larissa Menegatti, durante esse período da Semana Santa, nós estamos vendo passo a passo os últimos momentos da vida de Jesus, o momento da sua mais dolorosa partida, da sua crucificação, todo esse processo. E tem um personagem que muitas das vezes ele acaba passando despercebido, porque ele integrava o grupo dos 12, os mais próximos de Jesus. Estou falando de Judas Iscariotes, aquele que vai trair o próprio mestre. Ele traz Jesus ao receber 30 moedas. 30 moedas, o preço de um escravo. E eu via muito bem aquilo que você publicava hoje, né, através das suas redes sociais. E a minha pergunta é justamente essa. O maior erro de Judas Iscariotes foi trair Jesus? Ele não foi o único. Ele não foi o único a trair Jesus. Pedro traiu, 3 vezes o negou. Antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negou 3 vezes. Os outros apóstolos, exceto João, todos fugiram. Todos negaram. O medo, por várias razões. Houve traição de diversas formas, porque eles não ficaram ali ao lado de nosso Senhor no momento mais crucial da sua vida. Então, não foi a traição de Judas o grande mal, mas Pedro arrependeu-se. Pedro arrependeu-se e todos os outros discípulos arrependeram-se. O arrependimento é a humildade de reconhecer nossos erros, nossas faltas. O grande mal que pode nos impedir de receber o perdão divino não são nossos erros, não são os nossos pecados em si, não são as nossas faltas. Eis porque existe o sacramento da confissão, da reconciliação. Eis porque constantemente nosso Senhor está dando perdão. A mulher adúltera, ele diz, ninguém te condenou, e ele diz, eu nem eu mesmo te condeno, agora vá e não peques mais. E vários outros personagens bíblicos, vários outros episódios, Jesus não coloca limite no seu perdão, no seu amor, na sua misericórdia. Mas quando nós não aceitamos,
quando nós não queremos, né, aí vem o desespero, que foi o que ocorreu com Judas. Se Judas estava ali e nosso Senhor o trouxe mais perto, Jesus investiu na conversão de Judas. Jesus tentou até o último momento que Judas mudasse seu coração. Mas ele já estava, como diz ali a palavra, né, na ceia, ele foi tomado por Satanás, né? Ou seja, ele estava convencido de trair Jesus e não voltou atrás. Não houve arrependimento da parte de Judas, houve um desespero. Mas não houve humildemente o perdão. Nosso Senhor não iria negar o perdão a Judas, como não nega a nenhum de nós. Mas se nós não reconhecemos, se nós não buscamos, como eu disse, o braço de Deus não é curto para nos alcançar, ele está estendido. O que ocorre é que nem sempre as nossas mãos também estão dispostas a receber esse braço. Da nossa parte, nós também precisamos estender os braços e querer esse perdão. Tá? Então, esse é o ponto crucial na história de Judas e que faz a gente refletir. Não é o tamanho do nosso pecado, mas é a nossa capacidade de reconhecê-lo e de pedir perdão humildemente a Ele. Larissa, vendo toda essa sua explicação, né, sobre as celebrações, sobre tudo que é celebrado nesse momento, né, queria te perguntar o seguinte: celebrar a Semana Santa é celebrar a morte ou a vida? A morte nunca está longe do sentido da vida. É por isso que muitas pessoas, quando passam e vivem situações, Priscila, de uma quase morte, de um grande susto, ou quando alguém muito especial, né, perde, é o momento em que a pessoa pensa e repensa a sua vida. Porque o sentido que a gente dá à morte está como pano de fundo o sentido que damos à nossa vida. Celebrar a Semana Santa, acompanhar nosso Senhor nesse mistério, é entender que o ressuscitado que nós queremos celebrar, o ressuscitado que celebramos com glórias no domingo da Páscoa, é aquele que passou pela cruz. É aquele que enfrentou a morte e venceu. Então, celebrar tudo isso é olhar para a vida. Toda vez que a gente tem medo da morte, a gente também, de uma certa forma, tem medo de viver. Medo dessa vida, essa vida em abundância que nosso Senhor vem trazer a nós. Larissa Menegatti, um grande prazer ter a oportunidade de recebê-la no programa Olho Vivo. Espero contar com sua participação outras vezes aqui no programa Olho Vivo. Por sinal, eu quero até recomendar a Larissa Menegatti. Ela tem um conteúdo teológico, mas de fácil compreensão. Acho que a Larissa consegue passar muito bem isso através das suas redes sociais. Segue lá no Instagram, @LarissaFMenegatti, que você vai ter a oportunidade de acompanhar um conteúdo diário. Ela tem publicado um conteúdo principalmente nesse período da Quaresma, da Semana Santa, também conteúdo voltado para as mulheres. Ela é teóloga católica, professora, escritora, mentora de mulheres. Então, Larissa, para quem quiser lhe conhecer ainda mais, como lhe encontrar, reforce esse convite para que as pessoas possam lhe acompanhar. Você já mencionou o meu canal no Instagram, é lá onde eu estou todos os dias. Pode me mandar um oi, dizer que você me conheceu aqui pelo programa. E também eu tenho um canal no YouTube, né? Estou iniciando um canal no YouTube. Lá também tem alguns vídeos que você pode assistir, acompanhar. O meu trabalho mais hoje profundo, eu sou professora de teologia católica também, mas hoje o meu trabalho online é um trabalho na formação das mulheres. Eu trabalho desenvolvimento pessoal a partir da vida espiritual. Ela é o eixo de unidade da nossa vida como um todo.
Então, você que tem o interesse, né, segue lá e será muito bem-vindo, muito bem-vinda.